Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de leis bem antigas e, vamos ser sinceros, bem enigmáticas do livro de Levítico. É o chamado Código de Santidade. São regras que, à primeira vista, podem parecer até meio estranhas, sabe? Mas por trás delas existe uma visão de mundo incrivelmente profunda e super coerente. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Por que raios comer sangue era algo tão sério a ponto de ser um crime capital no antigo Israel? Parece loucura, né? Mas a resposta para esse mistério nos leva direto para o coração da fé e da teologia daquele povo. Então, para a gente desvendar esse quebra-cabeça do sangue, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender onde e como os israelitas adoravam. E a primeira grande pista está numa ideia que, para a época, era totalmente revolucionária: a centralização da adoração. A regra em Levítico 17 era bem direta. Nada de cada um fazer seu altar onde quisesse. Acabou a bagunça. Todo e qualquer sacrifício, sem exceção, tinha que ser feito num único lugar, o santuário oficial. Isso era muito mais do que organizar a religião, era fortalecer a identidade da nação inteira. Mas por que essa regra é tão rígida? Bom, o objetivo era bem claro: acabar de vez com as práticas pagãs que rolavam soltas. Chega de sacrifício em qualquer campo por aí, ou pior, de oferendas para a entidade estranha do deserto, como os tais Seirim, que era uma espécie de demônios bode. A ideia era focar toda a fé, toda a adoração no único Deus de Israel. Só que aí a gente encontra o que parece ser uma baita contradição. Em Levítico, parece que é proibido matar qualquer animal fora do santuário. Mas depois, em Deuteronômio, o texto diz que se pode sim matar e comer animais em qualquer cidade. E agora? Um livro está contradizendo o outro? A solução para esse nó está numa única palavrinha hebraica: shekat. O lance é que essa palavra é flexível. Dependendo de como é usada, ela pode significar abater para um sacrifício ou simplesmente matar para comer. Ou seja, não tem contradição nenhuma. Levítico está falando do abate ritual, sagrado. Já Deuteronômio está falando do abate comum, para o churrasco do dia a dia. Viu só? O contexto é tudo. Beleza, já entendemos a diferença entre os tipos de abate. Agora, a gente precisa encarar a punição. A lei falava numa penalidade pesadíssima para quem desobedecesse. E para entender o peso disso, a gente precisa conhecer o conceito de caret. A frase ser eliminado do meio do seu povo soa bem drástica, né? Mas o que isso significava na prática para uma pessoa daquela época? Era ser condenado à morte? Era ser expulso? Ou era algo ainda pior? O termo hebraico é karat, que significa literalmente cortar. E aqui está o ponto mais importante. Essa não era uma punição que vinha só dos homens, era uma pena divina. Quando alguém cometia uma dessas ofensas, essa pessoa era, na prática, entregue direto nas mãos de Deus para ser julgada. E o karat não era uma coisa só, eram camadas de terror. No nível mais básico, podia ser a excomunhão, ser expulso da comunidade. Daí, podia escalar para a pena de morte, com a comunidade executando a sentença. Pior ainda, podia significar a extinção da sua família, seu nome ser apagado da história. E no nível mais profundo, o terror máximo, ser impedido de se encontrar com seus antepassados na vida após a morte, algo que para eles era o fim de tudo. Agora que a gente já entendeu o contexto e o tamanho da punição, chegamos no clímax, no coração de toda essa história. É aqui que a peça final do quebra-cabeça se encaixa, o significado sagrado do sangue. Presta atenção nesse versículo. Ele é a chave mestra que abre todas as portas desse capítulo. A vida da carne está no sangue. Isso não é uma aula de biologia, claro, mas sim uma verdade teológica poderosíssima que sustenta todo o sistema de sacrifícios. Então a lógica é a seguinte: para os antigos israelitas, o sangue era o sinal visível da vida. E como só Deus é o doador da vida, o sangue, que representa a vida, pertencia a ele. Simples assim. Não era um líquido qualquer, era propriedade divina. E é por isso que consumir sangue era uma ofensa tão absurda. Não era só quebrar uma regra de dieta. Era, literalmente, roubar algo que pertencia a Deus. Era tomar para si a coisa mais preciosa e exclusiva que existe, a própria vida. E é aí que entra a ideia da expiação. A vida do animal, simbolizada pelo seu sangue no altar, servia como um substituto. Deus, que tinha o direito de tomar a vida da pessoa que pecou, aceitava a vida do animal no lugar dela. Essa ideia de substituição
é a base de todo o sistema. Ok, tudo isso faz sentido no altar, mas e fora do templo? Como esse princípio todo se aplicava na vida normal, no dia a dia? Por exemplo, na hora de caçar para comer. Vamos ver essa última parte. A lei não parava no templo. Mesmo um caçador lá no meio do mato, quando matava um animal para se alimentar, tinha que seguir um ritual bem específico com o sangue. Por que essa prática, que parece tão estranha para nós hoje, era obrigatória? O procedimento era bem metódico. Caçava o animal, derramava o sangue dele no chão e, por fim, cobria aquele sangue com terra. Eram 3 passos bem simples, mas cada um deles era carregado de um significado simbólico gigantesco. E esse ritual tinha uma lógica dupla, super inteligente. Primeiro, ao derramar o sangue na terra, era como se a vida estivesse sendo devolvida ao seu dono original, a Deus, o Criador. Era um gesto de respeito e gratidão. E segundo, ao cobrir com terra, o sangue era contaminado, o que o tornava inútil para qualquer tipo de ritual pagão de adivinhação, algo que era bem comum nos povos vizinhos. Resumindo, o ritual do caçador era uma declaração de fé na prática. Era um jeito de reforçar, vez após vez, que a vida vem de um único Criador e só pode retornar para Ele. Isso blindava a pureza da adoração do povo. E no final, o que parecia só um monte de leis aleatórias e meio bizarras, se revela como um sistema de uma lógica impressionante. Cada regrinha, desde ter um altar só até o ritual do caçador, está amarrada por um fio de ouro. A ideia de que a vida é sagrada, um presente que pertence unicamente a Deus. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Num mundo como o nosso, onde muitas vezes a vida parece algo tão banal, tão descartável, o que a gente pode aprender com essa reverência tão profunda que esse povo antigo tinha pela vida como um dom sagrado? A resposta, talvez, seja mais importante hoje do que nunca.